Eu quero agradecer ao Ivaí Notícias pela oportunidade para a gente estar aqui hoje falando com a nossa população de Jandaia. Eu que disputei a eleição e a gente quer aqui hoje fazer um agradecimento a todos os eleitores que votaram no Ditão, a todos os jandaenses que votaram e que não votaram também. A gente sabe que a disputa eleitoral é uma disputa que a gente joga para perder ou para ganhar. Eu quero agradecer a todos os jandaenses, os que votaram em mim, que confiaram na pessoa do Ditão e do CIR, que nós fizemos uma campanha transparente, honesta, fizemos o que pôde, levando a nossa mensagem à população de Jandaia. Mas entendemos que o adversário que venceu a eleição, a gente sabe que teve mais votos, mas eu quero agradecer os votos de confiança, que votou 5.233 votos para mim e para o CIR. Então eu quero deixar aqui hoje o nosso agradecimento a todos que votaram no Ditão e no CIR. Nós não vencemos a eleição, mas a gente dá os parabéns para o nosso adversário que venceu a eleição, o Carneiro, e que faça uma boa administração para Jandaia, que é o que todos nós queremos. A gente sempre lutou para chegar ao poder de Jandaia, para fazer o melhor para os nossos jandaenses, para os mais carentes, que mais precisam do município. Então a gente espera que o Carneiro faça essa administração e deixe o povo de Jandaia contento, uma administração bonita, transparente, que é o que todos nós queremos. Então a gente estamos aqui hoje agradecendo a todos, de coração, porque foi uma eleição bonita, a gente disputou com dignidade, com transparência, com poucos recursos, e fizemos aí uma quantia de 5.233 votos, que isso é muito voto, eu estou orgulhoso pela votação. Queria ser eleito, mas não deu, fazer o quê? Então, damos parabéns para quem venceu a eleição e que toca o município com decência, o município com transparência, com honestidade, que faça uma administração boa a contento da nossa população. Quero também agradecer a todos os vereadores da minha coligação que participaram, que ajudaram de forma direta e indireta, os que foram eleitos, o professor Milton e o brasileiro, e os que não foram também, que lutaram para vencer a eleição. Não deu certo, fazer o quê? Alguém perde mesmo. Então, mas eu quero deixar aqui todo o meu agradecimento aos vereadores, o pessoal que coordenou a campanha. Não vou falar nomes aqui, porque se a gente falar, a gente vai esquecer os nomes de muitas pessoas que ajudaram muito de coração, todos voluntários, sem cobrar nada. Então, isso para nós foi uma honra, uma disputa bonita. Então, eu quero deixar todos os agradecimentos a todos os jandaenses, especialmente aos eleitores que votaram no Ditão e no CIR, que confiaram na nossa eleição, sem pegar nada em troca, e deram o voto de confiança para mim mais uma vez. Então, eu quero deixar aqui todo o agradecimento e que o povo de Jandaia pense e saiba analisar toda a administração que passaram, o que vai poder ser feito. A gente sabe que Jandaia merece prefeito de boa vontade, que queira fazer o melhor para o nosso município. Eu sou jandaense, nasci aqui, espero ficar o resto da minha vida aqui. Então a gente vai estar aí também atento, cobrando o próximo administrador de Jandaia e que faça uma administração boa. É o que nós todos queremos. IvaíNoticias.com, um ano informando você.